Uma menina caminha até um túnel. Imagens. Olha só, a Simulação. cada 1 hora, Banco de imagens. 4 meninas de até 13 anos são vítimas de estupro no Brasil. A realidade é ainda maior que os números permitem que a gente veja. As pessoas, as mulheres, pelo menos as que eu conheço, elas não acreditam na justiça. Passam a desacreditar. A história humana ela é marcada em vários momentos pelo uso da violência, né? Nós não podemos admitir que o silêncio e o medo continuem imperando quando se trata de crimes sexuais. Ponta de uma faca manchada com líquido viscoso vermelho. Da ponta da faca escorre o líquido. À esquerda da tela surge a ilustração da letra R em cor laranja. Dentro dela há uma segunda ilustração de cor roxa, de um rosto feminino de perfil, em letras brancas, representativas. O que é estupro? 40 anos atrás, eu tenho 50 anos de idade, 54 anos de idade, então há 40 anos atrás eu sofri violência doméstica. Fui estuprada por um irmão na minha própria casa. Imagens. Simulação barra banco de Não imagens. tinha a Lei do ECA, não tinha a Lei Maria da Penha, e não tinha aquela... Eu tinha que ter a assinatura de minha mãe, e ela não assinou, devido à situação de esse filho ser um dos mais velhos, e nós somos não muito pobres, mas a situação melhorou um pouquinho, porque não formou mais. Naquela época a gente catava osso, ferro velho, trabalhava, e minha mãe só tinha esses filhos mais velhos com uma condição dela poder ter alimento em casa. Então ela optava por denunciar e me apoiar, ou então fingir que não estava vendo. Marisete Pires, ONG Mulher por Mulher. É uma mulher adulta de pele negra. Usa um turbante amarelo. A maneira que a sociedade for encontrando para poder frear vamos dizer assim, esse impulso foi a partir da construção das leis, não é? Quer dizer, mesmo em Roma, a gente já encontrava uma penalização em relação à questão desses crimes ilícitos, né? Lógico, para os cidadãos, que eram aqueles que estavam, de certa maneira, abrigados sobre a questão da lei, mas já existia uma penalidade. Então, a lei ela sempre acompanhou o esforço de convívio social. Sócrates Nolasco, pesquisador da UFRJ. Homem adulto de pele branca e cabelos grisalhos. Avanços significativos na luta contra a violência sexual nas últimas décadas, seja no que se refere à legislação, que vem sendo aprimorada ao longo dos anos, seja em relação à mobilização Deputada da sociedade. Iracema Portela, do Partido Progressista do Piauí, procuradora da mulher na Câmara, mulher adulta de pele branca e cabelos longos e castanhos. Que o Brasil retira o termo mulher honesta e que também retira a condição do crime ser anulado ou apagado se a vítima se casasse com um agressor ou com um criminoso, ou se ela tivesse um casamento com uma outra pessoa e que desistisse do processo de busca da reparação, ou seja, de entrar na justiça. Deputada Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal, mulher idosa de pele branca e cabelos curtos e grisalhos. Estupro é o ato sexual ou libidinoso praticado com violência ou ameaça. Fonte: CCP 2009. Sala de paredes claras. À frente está o rosto de uma mulher. Mulheres, coletivos de mulheres organizadas, mas também a partir da mobilização nas redes sociais, a criação das hashtags de militância, de reivindicação. É uma mulher adulta de pele branca e cabelos castanhos. Fachada do Congresso Nacional. No Congresso Nacional, tivemos, por exemplo, CPIs dedicadas à apuração de casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Além disso, quero destacar que foram criados instrumentos para o recebimento de denúncias de violência sexual, como o Disque 100 e o 180 do governo federal. Esses canais, eles são importantes para que a sociedade não se cale mais. Então, portanto, a gente vai avançando na legislação. E vai avançando, inclusive, quando você tira o atentado violento ao pudor e inclui o atentado violento ao pudor na condição de estupro, igualando ou adequando ao estupro. E aí, neste sentido, você tira de um crime de menor potencial ofensivo
e com menores penas, inclusive, para enquadrá-lo ou adequá-lo à condição do próprio estupro. Há uma indicação bastante considerada de estupro entre homens dentro das cadeias. Agora, curiosamente, os presos, eles tinham, né, por incrível que pareça, mas isso é um fato, não se perde a moral ou uma certa referência de valores, né, eles tinham uma verdadeira aversão de pedófilos. A minha pergunta era por que os homens ficavam, ou os presos ficavam, tão incomodados com a questão da pedofilia? Porque grande parte deles já tinham sofrido algum tipo de abuso. E houve a inclusão dos homens também, que podem ser vítimas, ainda que a maior parte das vítimas de violência sexual, todos os dados pontuam, são as mulheres. Mais de 80% são as mulheres e mais de 50% são crianças e adolescentes. Olha a lógica patriarcal, sexista, machista e adultocêntrica. Em 2018, o Congresso aprovou a Lei da Importunação Sexual. Toques inapropriados ou beijos roubados passaram a ser crime. A importunação sexual é que praticar atos libidinosos para satisfazer sua própria lascívia, enfim, isso significa o apalpar, o beijar, o roçar. Então, a importunação sexual era considerada uma contravenção. Então, você tinha apenas pagamento de multas, eu diria, não é? E aí ele passa a se tornar um crime, e com agravantes. Um dos agravantes é o estupro coletivo. Muitas mulheres não sabiam que no caso de um casamento, se um homem ele força, a situação é estupro. Então, existem as leis que fazem com que a mulher tenha, né, condições de buscar. É importante dizer que os projetos em tramitação atualmente na Câmara, eles visam melhorar o enfrentamento a esses crimes. Mas ressalto que não adianta apenas aumentar as punições para os agressores, como muitas propostas prevêem. É fundamental investir também em políticas públicas que combatam com rigor a cultura do machismo, do estupro e da violência. É necessário qualificar todo o sistema de justiça para lidar com toda essa questão. Mas a gente tem que lembrar que as violências sexuais, elas são muito difíceis de se provar. Na maior parte das vezes, elas não deixam vestígios, rastros. Nós temos no imaginário brasileiro uma construção muito limitada do que é violência sexual. A gente logo imagina aquela situação da pessoa andando pelo beco escuro e uma pessoa estranha a aborda e a machuca e a força. Acontece dentro de casa, acontece na casa do amigo, acontece nas festas, acontece na faculdade, acontece na boate. Muitas pessoas sequer percebem que adotam comportamentos machistas e violentos no seu dia a dia. E aqui eu quero destacar que essa violência não é só física. As mulheres, elas têm que conviver muitas vezes com atos de violência, discriminação e preconceito que são velados. Isso acontece nas mais variadas dimensões, no trabalho, em casa, nas redes sociais e também na rua. Rosto de uma mulher de pele negra e cabelos cacheados. Violência, proporcionalmente, no início do século XX. E hoje, os homens continuam majoritariamente envolvidos com isso. Mas veja bem, isso nunca foi um objeto de interesse público, né? Não é sociedade só brasileira, mas nenhuma sociedade no mundo. Como se as pessoas aceitassem naturalmente que isso é o que é. Mas não é bem assim. Os caras dizem, as mulheres andam quase nuas, então elas ficam expostas à violência. Não, a questão não é que as mulheres andam nuas, né? A história não é essa. A história é que esse objeto evoca naquele sujeito, né, algum elemento que não tem absolutamente a ver com a nudez da mulher. Entendeu? São duas coisas diametralmente opostas. E aí comecei a idealizar o grupo para acolher essas mulheres. Muitas se sentiam inseguras de ir sozinha até devido à questão do acolhimento, como elas estavam sendo acolhidas, muitas vezes a situação da reprodução do sistema
machista, patriarcal, que está ali dentro, entre mulheres policiais, como quer que seja, então oprimia mais ainda. Elas acabavam se sentindo mais ainda oprimidas. Então eu fiz essa rede de mulheres, com agentes, com mulheres da comunidade, com mulheres de Juiz de Fora, mulheres de rede de mulheres, para acolher essas que estavam sendo assistidas, ou outras que chegaram até saber Sequência de fotos do grupo e via. E aí, muitas antes mesmo de ADEAN, procura a ONG Mulher por Mulher para que a gente acompanhe elas até lá. Na minha opinião, o que afasta as vítimas de registrarem ocorrência é o tratamento que elas recebem, muitas vezes das autoridades policiais que deveriam acolhê-las, ouvir seus relatos sem julgamentos ou preconceitos, e encaminhar essas denúncias para que sejam apuradas rigorosamente. O que precisamos mudar é essa cultura de total inversão de valores, em que a vítima acaba sendo culpada apenas pelo fato de ser mulher. Antes, o que se tinha para crimes sexuais ou crimes contra a dignidade sexual eram ações públicas condicionadas. Você podia fazer o registro e não necessariamente ele se tornar uma investigação, um processo. Agora, desde o final de 2018, que é quando essas modificações são adotadas, toda denúncia, todo registro de crime contra a dignidade sexual se torna uma investigação, se torna um procedimento dentro do sistema de justiça, independente da vontade da vítima. Em 2008, o Congresso tipificou o crime de estupro corretivo cometido contra gays e mulheres como forma de corrigi-los. Ele enseja uma série de crueldades e de crimes de ódio, né? Então, em grande medida, o estupro corretivo é para tentar mudar, punir e tentar mudar a orientação sexual ou o próprio exercício da sexualidade do outro. O que eu acredito que não tenha havido seria uma investigação um pouco mais séria sobre qual é esse modelo de violência no qual o estupro acontece. Porque no caso dos homens, a trajetória é toda uma trajetória de soldados, guerreiros, blá, 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 blá. Então você imagina, o sujeito ele é educado para isso, para ir para uma guerra, entendeu? Se a referência fica sendo essa, né, como é que ele vai poder depois, dependendo de quem seja aquele sujeito, separar que ele não é um soldado, que ele não está numa guerra, né, que aquele embate na intimidade, na relação de intimidade, não é um embate de vida e morte, porque a questão é essa, né, nas teorias de cenário são esses, o sujeito não consegue admitir que não controla aquela mulher, ou que não controla aquela situação, ele mata. Nós estamos falando de que apenas 10 a 15% se estima dos estupros, eles são denunciados ou notificados. Então, nós estamos trabalhando com 500 mil estupros, por volta disso, por ano, ou mais do que isso, né? Em estimativa, considerando-se que você tem de 10 a 15% apenas dos estupros que são denunciados ou notificados. Mesmo que existam outras pesquisas que perguntem deliberadamente para mulheres e meninas se elas passaram por violência sexual, a gente vai depender da resposta das pessoas, que elas decidam contar sobre isso. As vítimas têm que mostrar que são vítimas, né? As vítimas, em grande medida, são culpabilizadas. Aliás, a culpabilização é um dos mais profundos instrumentos de dominação. Não existe estupro culposo. Nessas situações, não há por que se discutir se houve consentimento ou não da vítima. Quando a mulher diz não, qualquer ato posterior já é estupro. Na realidade, quando a gente fala de uma situação, a gente se liberta. A denúncia, primeiramente, é a forma melhor de, psicologicamente, a gente não se culpar. Com o advento das redes sociais, muitas mulheres passaram a denunciar estupros na internet. Então, as mobilizações que acontecem na internet, elas se unem a um processo social mais amplo que vem descortinando uma série de situações de violações que eram tratadas como naturais ou como desimportantes, algo de menor importância frente a outros tipos de violações a direitos.
Postagens em redes sociais não é considerada denúncia. Em um sofá está um notebook. Uma mulher está ajoelhada ao lado do sofá e mexe no notebook. É preciso ir à delegacia ou ligar 190 ou 180. Então, é importante sim denunciar. Porque outras mulheres vão sentir que não está sozinha. Outras mulheres vão ter também a coragem, a força de chegar lá e falar. E também vai entender que não é culpa. Porque quando você vai ser roubado, você vai numa delegacia... Foto de Marisete em uma manifestação. Você sabe que é uma propriedade, uma coisa sua que foi tirada. Então, também nessa situação, no caso de estupro, se a pessoa acontece aquilo com ela e ela não tem culpa, ela tem que ir lá e buscar justiça para resolver. Agora, a questão é que se os homens forem cada vez mais sendo banalizados, né, do ponto de vista de desqualificados, do ponto de vista de simbolicamente não ter valor, homem não presta, isso aumenta a cultura do estupro. Na realidade, o sistema patriarcal machista... Marisete Pires, ONG Mulher por Mulher. Para homens e mulheres. Porque muitas vezes é uma questão de... É um sistema, é uma educação. Eles foram educados numa situação de achar que a mulher é a propriedade dele. Então, ainda existe aquilo. Você é minha mulher, você tem que ceder. Você é minha mulher, você tem que fazer. E não é isso. Esse lugar do inimigo é um lugar que recria toda Sócrates essa cena, Nolasco, pesquisador da UFRJ. Tem o amigo e o inimigo. Então, o amigo que pensa igual a mim, é o soldado que está do meu lado tem a mesma arma. Então, se a sociedade for uma sociedade bélica, não bélica do ponto de vista de armas, mas bélica do ponto de vista da palavra, e achar que tudo se resolve na palavra, né, ela vai estar promovendo essa cultura, certamente. Infelizmente, podemos dizer que sim, que existe uma cultura de estupro no nosso país. Podemos perceber no cotidiano como essa cultura está presente na sociedade brasileira, em diferentes situações e nuances. Então, nesse sentido, quando se nega a cultura Deputada do estupro, Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal. Uma construção social e cultural que precisa ser enfrentada. Então, você nega a necessidade de que você tenha essa discussão dentro das escolas. Aliás, os que negam a cultura do estupro também negam a palavra gênero e negam, inclusive, a discussão de desigualdade entre os gêneros de direito, né, entre os gêneros, em todas as políticas públicas. A Procuradoria, que é um órgão da Câmara voltado para o enfrentamento da violência contra a mulher, tem um papel importante. Deputada Iracema Portela, do Partido Progressistas do Piauí. A nossa atuação, ela se dá em várias frentes, encaminhando denúncias de violência contra a mulher para os órgãos competentes, lutando pela aprovação de projetos no parlamento e também trabalhando pela instalação de procuradorias da mulher nos estados e municípios. Nós mulheres precisamos muito uma apoiar a outra, não reproduzir esse sistema patriarcal machista, procurar sempre olhar a outra com empatia, sempre ajudar uma a outra. E acolher, não deixar nenhum aí para DEAN ou para qualquer outro órgão de justiça sozinha. É noite. Uma mulher está de costas. Ela caminha. Créditos na tela. TV Câmara 2020.